Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, tá galera? Deixe o seu like caso esse vídeo faça sentido pra você, tá bom? Nesse vídeo, galera, a gente vai falar de um assunto, né, muito bacana, que é um conteúdo que eu já tava querendo trazer há um tempo, né? Mas assim, não é nada muito de outro mundo, né? É só uma biblioteca ali praticamente nova do próprio Expo, né? Que surgiu recentemente e que, cara, pode fazer muita diferença nos seus projetos de React Native, tá bom? E para quem não conhece, é essa biblioteca aqui, a Expo Image, tá bom? Já a Expo Image, galera, ele veio ali para facilitar o uso, né, e melhorar o uso das imagens dentro do aplicativo, tá? Todo mundo sabe que o React Native ele tem sim um componente de image lá dentro dele que é nativo. Porém, para trabalhar com hashing ou até mesmo trabalhar ali com a parte de blur hashing, é complicado, tá bom? E aí você tem que fazer algumas manipulações e muitas vezes você nem consegue, aí você tem que procurar uma outra biblioteca ali que te permita você fazer, por exemplo, o blur hash, tá bom? E a Expo Image ela surgiu exatamente ali para te facilitar no carregamento e nas renderizações das imagens. Então, cara, você consegue fazer muita coisa com a Expo Image. E se você acha que essa Expo Image ele só serve só para te mostrar uma simples imagem ali, você tá meio que enganado. Por quê? Porque ela também ela te permite que você coloque essas imagens em background. Então você tem essa aqui, essa imagem background, que você consegue até mesmo colocar uma imagem de fundo no seu aplicativo. Ah, cara, mas por que eu ia querer colocar uma imagem de fundo? Tem N motivos, tá bom? Mas, galera, basicamente aqui, ó, eu vou passar pelos principais pontos, né? Que, por exemplo, ele tem um carregamento ali mais rápido, né? O design dele é mais rápido, tá bom? Ele suporta vários tipos de imagem, aqueles formatos de imagem, que inclusive esses formatos das imagens que ele suporta já estão aqui, ó, tá vendo? Ele suporta a maioria. Só para web que ele não suporta esse rake aqui. Que sinceramente eu não uso, tá bom? Mas, enfim. Mas ele suporta bastante o formato de imagem. Tem como cachear, galera. Tem como colocar ou ele para cachear ali no disco mesmo, né? Ou na memória, seja a memória RAM e tal. Então você consegue cachear e limpar essa memória depois também, se você quiser. Então você consegue trabalhar ali com o que nós chamamos de alocação dinâmica, certo? Então você coloca na memória e depois você tira da memória para evitar que a sua memória não fique cheia, sabe? Então, cara, isso é muito massa. Ele suporta ali as blur hash e para quem não sabe, galera, as blur hash é tipo isso aqui, ó. Ó, eu vou te mostrar aqui um exemplo, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ele mostra aqui uma imagem que parece que não é, né, galera? Parece que é uma pintura aqui, sei lá. Não, é umas cores aqui. Não, na verdade, isso aqui é uma imagem. Só que tá com um efeito blur. E aí ele esconde a imagem e só deixa a cor da própria imagem. Olha aqui, ó. Tá vendo? É muito bacana. E esse efeito, galera, é até bom para quando a gente está trabalhando com carregamento. Né? Ó, a gente vai ter esse hashzinho aqui, né? E, que é por isso que se chama blur hash, né? Porque ela vai aplicar ali um efeito de blur baseado num hash em específico, tá? Isso aqui é muito bacana, tá? Então depois você pode até dar uma olhada, que é muito bacana isso para os seus aplicativos, tá vendo? Tem uma imagem em que ele aplica um blur, ou seja, ele esconde uma imagem e só deixa as cores, tá bom? Muito bacana. Então você consegue fazer isso com a Expo Image, tá? Tem essa thumb hash aqui que vai seguir praticamente o mesmo princípio, tá bom? E onde que a gente coloca esse blur? Nos placeholder. O que são esses placeholders das imagens, né? Então imagine só que você entra num app, aí você tem várias imagens lá, ou até imagem do perfil do cara, né?
E aí, essa imagem ainda está sendo carregada ali no próprio disco ou ali na memória. Então, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com aquele efeito blur. Ou seja, enquanto você carrega, ó, quando que você carrega e ele fica assim, aí depois que ele carrega, ele mostra a imagem, bonitinho, tá? Eu gosto de colocar ele assim, tá bom? Mas é claro que não tem somente esse tipo de aplicação, correto? Tem vários tipos, tá bom? Tem transações em imagem, galera. Você consegue colocar transações entre uma imagem e outra, tá bom? Baseada ali na mudança da fonte, né, do search. E eu também já vou mostrar isso aqui. É muito massa, tá bom? E deixa a transição bem suave, tá bom? Então é como se fosse meio que uma animação que você faz ali na imagem quando ela transita de uma para outra, tá bom? Você consegue implementar ali um Object Fit e o Position também, né, que são propriedades ali e que vão deixar a sua imagem cover, ou seja, ela vai pegar todo o espaço ali que ela tem disponível, ou ela vai deixar ali no formato como tem, onde ela vai tentar ali caber no espaço delimitado, ou você tem ali como manipular ali as posições, que a gente pode ver, ó, esse Object Position aqui, ó, ele está mostrando a posição exatamente ali no meio desse quadrado todo. Aqui, ó, eu consigo brincar com as posições, tá vendo? E essa propriedade aqui, ela me permite ali modificar a posição, tá bom? Aí também tem esse outro tipo aqui de propriedade, que sinceramente eu nunca utilizei, tá? Mas depois vocês podem dar uma pesquisada sobre. Mas para instalar, galera, você roda esse comando, eu já instalei, então eu não vou precisar colocar ele de novo, beleza? Mas é só você instalar isso aí no seu projeto e tá tudo certo. Você pode rodar ele no Expo tá bom? Ele funciona perfeitamente ali no Expo, então você não precisa meio que criar uma build separada, sabe? Então dá para utilizar ele ali no Expo sem problema nenhum. E aqui já tem um exemplo utilizando uma imagem fixa e ele já colocou ali um blur hash aqui, né? Que ele gera, né? Exatamente a partir daquele site que eu mostrei, ó. Ele gera a partir desse site. Então, basicamente, ele vem aqui, ó, já aperta em upload, aí você coloca a sua imagem e aqui ele já vai te dar um hash, tá bom? E aí, nesse hash, você pode colocar aqui disponível para o seu app. Mas aí você assim, ah, mas e se a imagem ela for dinâmica? Pois é, eu tentei ali gerar um hash meio que dinâmico. Eu não consegui, tá bom? Então é complicado. E aí, o que, que eu pensei? Eu vou criar esse hash de uma outra forma. Ou melhor, eu vou criar esse blur de uma outra forma, tá bom? Que eu já vou mostrar para vocês. E ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tem a propriedade transition. Essa propriedade transition, passando dessa duration, ela vai o quê? Ela vai ser a animação que vai ocorrer entre uma imagem e outra, tá bom? Cara, é muito massa. Então, por exemplo, você tem essa propriedade aqui, Alt, né, que é opcional, mas você tem esse autoplay. Por quê? Essa propriedade, ela está presente aqui na imagem, tá bom? Não é que você pode colocar um vídeo, não é isso, mas tem muitas imagens que são GIFs, tá? Que, inclusive, GIF é suportado, cadê, ó? GIF é suportado. E um GIF, galera, nada mais é do que uma imagem animada, certo? Não é um vídeo, é uma imagem animada, correto? E aí você consegue definir um autoplay nela. Então, o GIF ali vai funcionar de forma automática ou não, tá bom? Você consegue passar um Blue Radius, que é aquele efeito blur, e que a gente viu ali, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui, tá? Tem esse Cache Policy, que ele basicamente vai te dar o direito de você cachear ou no disco, que é o formato padrão, tá? Então você vai colocar ele no disco, ou na memória, caso você queira também, tá bom? Então você pode deixar tanto na memória, quanto no disco, ou simplesmente não cachear, tá bom? Às vezes pode fazer sentido você não cachear, tá bom? Mas se for aquela imagem que é uma imagem que você sabe que dificilmente ela vai mudar, né? Ou seja, que é uma imagem de perfil, que o cara não vai ficar ali trocando toda hora, né? Então, às vezes, vale a pena você cachear, né? E evitar que aquela imagem seja carregada toda hora, né? Porque não faz muito sentido ser a mesma imagem, tá?
Tem esse Content Fit, que eu acredito que todo mundo conhece, né? Que mais, que mais, que mais? Né, você tem os métodos também, né, galera? Então você consegue até mesmo limpar o que tá dentro do disco, né, ali no cache, ou também na memória, galera. Então você consegue até mesmo limpar para evitar que ocorra vazamento de memória ali, né? Que a sua memória exploda não, né? Porque a memória não vai explodir, né? Mas ela vai chegar no limite que, cara, vai começar a travar muito o seu app. Então, às vezes, vale a pena você o quê? Limpar, tá bom? Você consegue gerar um blur hash. E foi esse cara aqui que eu tentei gerar. Ele até gerou, mas ele demorou muito, muito, muito mesmo. Então não sei se essa parte aqui ela ainda tá em desenvolvimento, tá bom? Ou ainda não. E também só tá disponível para iOS, tá bom? Então ele não tem para Android. E aí, né, pô, vacilo, né? Aí tem esse Get Cache Path, para você pegar a imagem que tá no cache, né? Porque caso você queira buscar uma imagem em específica que já está no cache, vale a pena você utilizar esse método ao invés de puxar lá de um banco de dados e tal. Tem esse load assim que ele vai pegar uma imagem que está no servidor, de repente, que você consegue ali trabalhar com essas imagens no próprio app. Então você consegue ali carregar uma certa imagem que está no servidor. Inclusive, galera, você também consegue fazer o prefetch dela, ou seja, você consegue carregar ela antes, tá bom? E salvar na memória, tá bom? Por padrão, ele fica salvo no disco, mas você consegue já fazer esse prefetch, ou seja, quando você entra no app, ao invés de você fazer aquele carregamento, né, padrão da imagem e depois ele te mostra, você consegue fazer esse carregamento antes, e aí, feito esse carregamento antes, ele já te devolve a imagem cacheada, tá bom? Então você consegue também fazer esse processo. É muito bacana isso, né? Então a gente tem esse prefetch e esse outro prefetch aqui, né? Então a gente tem dois prefetches aqui. Você consegue trabalhar com as refs. E galera, eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre o poder das refs, tá bom? Vai ser muito massa porque eu quero mostrar várias aplicações que você pode fazer com o ref do React. Então aqui com os refs você consegue utilizar métodos para executar algum tipo de função. Então, por exemplo, essa daqui é para você ir aplicar a animação, por exemplo, do GIF, ou você pode até mesmo parar a animação do GIF também, tá bom? Você tem as hooks, galera, que são muito bacanas. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de uma imagem ela não carregar direito. E aí, o hook ele tem um método chamado onError. Caso haja um erro, você consegue printar esse erro em específico e você consegue dar um retry, ou seja, fazer uma nova tentativa de carregamento caso a primeira tenha falhado, tá bom? Então você consegue também fazer isso e que inclusive você consegue manipular alguma função ou até mesmo um componente, né? Baseado se a imagem foi carregada ou não. Então, por exemplo, se a imagem não for carregada, você consegue mostrar ali um texto dizendo que aquela imagem está sendo carregada, tá bom? Muito massa, galera. E tem várias outras propriedades aqui e a gente vai passar um pouco por cima, tá bom? Então, em geral, é basicamente isso. Então, galera, eu percebi ali que a minha câmera tá meio embaçada, tá bom? Ela às vezes faz isso, mas eu espero que isso não impeça de vocês verem a aula, ok? Então, olha só, aqui eu criei um projeto utilizando o NPX Create App, tá bom? Então, é bem simples, eu já trouxe aqui isso no canal, tá bom? Então, é bem tranquilo. Você consegue rodar ele na Expo Go, beleza? Sem problema nenhum. E beleza. Eu já instalei aqui o Expo Image. Aqui, ó. Expo Image. Beleza? Ah, e esse cara aqui é porque eu tava fazendo uns testes aqui a mais, mas vocês não precisam colocar a biblioteca não, tá bom? Isso daqui era só para teste. Enfim, agora a gente vai colocar aqui uma imagem normal, tá bom? Com a Expo Image. E aí, então, eu vou trazer aqui a image, tá bom? Então, vocês podem ver que também tem a image background aqui, ó, tá vendo? Image background, tá? Mas eu vou estar trabalhando aqui com a image somente. Então, eu vou expandir aqui
E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer alguma imagem que vem do servidor para o nosso app, ok? Então, eu vou criar uma constante, mas antes disso, eu vou chamar o hook chamado useImage. Por quê? Porque eu vou fazer esse carregamento baseado no hook. Por quê? Caso essa imagem que venha do servidor ela der errado, eu consigo tratar melhor, ok? Então eu vou criar aqui uma constante chamada image, e aí eu vou passar aqui useImage, que é um hook normal, onde o primeiro parâmetro é sempre o que? Aonde está a imagem, ou seja, o domínio da qual aquela imagem ali ela vai estar localizada. E a princípio, galera, eu vou estar trazendo a imagem que está lá no meu GitHub. Então, https //github, achou? Então, essa é a imagem do meu perfil e do perfil de todo mundo. Então, se você vier aqui e colocar o nickname do seu GitHub, vai aparecer aqui a sua imagem, certo? Então, eu estou colocando no nickname do canal. E aí, o segundo parâmetro vai ser o que? As options, né? As opções ali que eu tenho disponível para trabalhar com a imagem. Então, a primeira opção, né, que eu mexeria é o onError, tá bom? Que ele é um método ali disponível para eu trabalhar. Caso ele venha dar algum erro, certo? Eu posso retentar, ou seja, eu posso dar um retry ou simplesmente fazer outra coisa, tá bom? Mas é claro que isso não tem somente o onError. Você consegue até mesmo cortar ou trabalhar com a proporção daquela imagem. Então, por exemplo, você consegue passar um max height, um max width. No meu caso, eu não vou passar isso porque não faz muito sentido. Mas você pode passar aí para o seu. Então, por exemplo, eu quero no máximo que ele tenha um tamanho aqui, por exemplo, né, de 1080 para 1920, né? E aí você pode passar desse jeito, certo? Sem problema algum, porque aí ele vai trazer a proporção certinha. Mas, galera, é aquilo, né? Se a imagem for muito pequeno, é claro que se você fizer isso aqui, pode distorcer a imagem. Por quê? Porque é como se você pegasse uma imagem pequenininha e aumentasse ela, sabe? E aí, se ela tá em pixels, né? Você começa a ver vários quadradinhos assim, né? Que é o que a gente chama de imagem pixelizada, certo? Ou seja, ela tá em pixels, né? Se for um SVG, ela fica bacana. Então eu vou colocar aqui um console log. Então, erro image, beleza? E aí eu vou passar simplesmente o erro, tá bom? Aí ela vai ter uma message, um stack, um name, um calls aqui, mas eu vou passar simplesmente erro, beleza? E aí, caso ela venha dar um erro, eu posso passar essa função retry, que ela vai fazer uma outra tentativa até conseguir fazer essa imagem ser carregada perfeitamente, beleza? Ok, então aqui já está perfeito. Eu vou colocar, pode ser aqui dentro mesmo. Eu vou chamar quem? A image, ou seja, o componente image, que vem aqui da minha expo image, e no source eu vou passar a image, tá vendo? Que é o que vem aqui para mim. Eu vou chamar um carinha chamado Blur Radius, que ele vai aplicar aquele blur, certo? Que eu mostrei lá no começo do vídeo. E aí, se tiver imagem, aí eu posso deixar o quê? Eu posso deixar 1, caso contrário, eu vou deixar 0.4, tá bom? Então ele vai aplicar esse efeito blur. Mas ainda assim, não é o que a gente quer de fato, tá bom? E aí depois eu vou mostrar o que é o que eu quero mesmo. Aí eu vou passar uma transição aqui de 1000 milissegundos, tá bom? Só que, galera, você pode passar assim ou simplesmente você pode passar umas chaves aqui que você consegue mexer no efeito e no time, tá bom? E obviamente na duração daquele efeito, tá bom? Mas eu vou passar aqui simplesmente 1000. Deixa eu ver se eu vou precisar passar mais alguma coisa. Eu acho que não. Então, vou salvar aqui, né? Talvez o que tá faltando aqui é o tamanho, né? Então, eu vou passar aqui um style aqui para ele. Width 100%. Um height de 100% também.
Tá vendo? Aí ele fica desse jeito, né? Só que ainda não tá do jeito que eu quero não, tá? E aí o que que eu vou fazer? Se liga só na parada. Eu vou criar aqui um set timeout, onde eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o tipo um estilo de carregamento baseado no blur. Então eu vou colocar aqui, ó, 2000 milissegundos, que quer dizer o quê? 2 segundos, né, galera? E aí eu vou tirar esse efeito de blur. Então eu vou dar um set is blur para false, tá bom? Então basicamente ele vai começar, né? Eu vou criar aqui um use effect para ele já começar com o efeito set is blur true, ok? E depois de 2 segundos ele vai tirar esse efeito blur. É isso que eu quero. Eu vou deixar true como default. Vou tipar como booleano. E aqui eu vou criar um is blur set is blur. Set is blur. Aí que tá a parada bacana, né? Se tiver blur, então eu vou colocar um 0.2 então. Se não, eu vou deixar sem nada. Vou salvar, galera. Olha só que massa. Ele fez o efeito contrário, né? Ah, galera, é porque ele fica ao contrário, né? No caso aqui, não é de 0 a 1, eu viajei. Aqui, no caso, ele vai ser 1, tá bom? Na verdade, eu vou até botar um pouquinho maior. Eu vou colocar aqui, talvez 20, né? E aí eu vou colocar 0 caso ele não esteja com esse efeito blur. É que na verdade é que eu tava com o pensamento trocado. Esse blur quanto maior ele for, mais ele esconde a imagem que está por trás. Ou seja, ele vai deixar mais esse efeito blur, que é borrado mesmo, e menos imagem em si ele mostra para vocês. Então, ó, agora eu vou salvar, ele vai fazer certinho, tá vendo? Que não tinha quase nada ali. Então eu vou dar uma diminuída, porque eu também não quero que seja tanto assim, né? Vou salvar de novo, ó. Tá vendo que ele escondeu ali? Percebam que está tendo uma transição. Não sei se vocês estão ligados na parada. Olha só, eu vou salvar de novo. Aí, ó, ele vai borrar. Quer dizer, ele não vai borrar, né? Só porque eu falei, ele não vai borrar, ó. Eu vou colocar um 16 aqui, ó. Ó, ele borrou. É uma transição. Perceberam que ele sai do efeito blur e vai para a imagem. Então tem uma transição ali que ocorre. Essa transição está aqui, ó. Tá vendo? É essa a animação aqui bacana. Aí aquilo que eu falei, dá para colocar GIF? Dá. Então, se por exemplo, eu viesse aqui, ó, e eu vou pesquisar um GIF rapidinho e já volto. Ó, eu peguei aqui um GIF, vou colocar aqui agora. Por padrão, por default, vai estar habilitado o autoplay, tá bom? Então, perceba. Vou salvar. Ó, tá vendo? O autoplay já foi dado. Se eu colocasse um autoplay false, simplesmente ele ia parar, tá bom? Ó, tá vendo? Parou. Aí vamos supor que depois de 2 segundos eu quero dar um play nele. Aí o que eu faço? Eu posso trabalhar com as refs. Lembra que eu mostrei? Então eu posso criar aqui uma ref e chamar, ó, image ref. Você pode chamar do que você quiser, mas eu chamo de image ref. E aqui, ó, eu vou criar uma ref. E aí eu vou passar assim, ó, null. E aí, como eu estou trabalhando com TypeScript aqui, eu posso tipar como image, beleza? Eu posso tipar com o próprio nome do componente, ok? E aí aqui então, depois de 2 segundos, eu vou fazer o que? Eu vou dar um imageRef.current.startAnimated. Eu vou até colocar ali para 3 segundos, tá? Para dar um tempinho ali legal. Vou salvar. Vou dar uma recarregada. Recarregando aqui novamente, é que eu tinha removido esse blur aqui, e esse blur é importante, né, galera? Porque a gente tá o quê? Carregando essa imagem com aquele efeito borrado, né? Então é importante que a gente coloque ele para falso e depois anima. Viram ali que ele ficou parado e depois ele funcionou? Perceberam isso? Então, cara, você consegue até mesmo dar um stop nessa imagem, né? Então vamos supor aqui
que ele está autoplay. Então eu vou tirar, né, esse autoplay. Então, por padrão, ele já é play. E 1 segundo depois, ou seja, eu vou criar um outro timeout aqui, 3 segundos, que é 1 segundo depois, eu vou dar uma image f current stop animate. Então você consegue até mesmo parar esse GIF. Viu? Então, ó, eu vou até dar mais tempo. Vou botar aqui, ó, 4 segundos. Ó, ele animou. Depois de 4 segundos ele parou. Certo? Cara, dá pra trabalhar muita coisa aqui. Fora que aqui, pô, cara, eu quero salvar esse GIF no cache da memória. Então você vem aqui, ó, em cache policy e bota aqui, ó, memory, tá bom? Você já tá salvando essa imagem na memória. E cara, depois que parar essa minha imagem, eu quero tirar ela da minha memória. Tranquilo. Você vem aqui, ó, image, tá vendo? Você pega o componente da image e chama o clear memory cache, tá? Aí você já limpa o cache dessa imagem, ok? E aí tá tudo perfeito, certo? Então você evita vazamento de memória, estouro de memória ali, tá? Bom, galera, então é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido essa biblioteca que teoricamente é nova, tá bom? Apesar de estar já há um tempo aí, tá? Mas ela é nova, beleza? Ela surgiu aí com a SDK, eu acho que 52 ou 51, tá bom? Então, assim, tá bem recente. Tem muitas coisas ali que precisam dar uma melhorada, tá bom? Mas fato é que você usando a Expo Image, cara, você vai ter ali uma performance ali muito melhor até mesmo do que você tem no React Native da image lá do React Native, ok? Então, galera, eu espero que tenham gostado. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, tá bom? Deixa o seu like. E é isso aí, galera. Espero ver vocês aí no próximo vídeo. Até mais.